Fala galera, beleza? Estamos aqui de volta, ainda na disciplina de Psicologia Aplicada e Estudo de Caso. E nessa parte da aula, a gente vai ver uma forma de estruturar de forma escrita o nosso estudo de caso, passo a passo, beleza? Então vamos embora. Vamos começar pela formatação, tá certo? Qual formatação a gente pode usar? A gente pode usar uma formatação de artigo, que vocês já viram isso na graduação, na parte de metodologia, mas só para relembrar. Qual o tamanho da folha? O tamanho da folha é A4, tá bom? As margens, na parte superior 3 centímetros, na parte inferior 2 centímetros, na parte lateral esquerda 3 centímetros e na lateral direita 2 centímetros. A fonte Times New, é a mais legal, né? Tamanho 12, espaçamento 1,5. Tá show? Primeiramente, a gente vai colocar aqui o que se trata, né? E como essa aula é voltada especificamente para vocês, para a galera da psicopedagogia, da neuropsicopedagogia, né? Vamos aqui simular um estudo de caso psicopedagógico. Então, a gente já começa colocando em negrito, em letras maiúsculas, caixa alta, né? E centralizado, estudo de caso psicopedagógico. Em seguida, você vai mostrar quem são os autores ou o autor, né? É legal nessa parte você colocar essas informações recuadas à margem direita. Então, autor, fulaninho de tal, profissão, psicopedagoga, certo? Pode colocar também o seu e-mail ou um telefone de contato. Agora você já vai para a introdução, tá certo? Vamos fazer o seguinte, para ficar mais dinâmico, mais legal, é bom a gente trabalhar sempre com exemplos, né? Vamos fazer aqui uma simulação. Imagine que você é um psicopedagogo ou psicopedagoga, né? E tem uma queixa de uma criança com traços de um possível TDAH na escola. Aí você vai lá, né, para fazer essa análise e fazer esse estudo de caso. Então vamos lá. Bora para a introdução. Aí você já pode colocar: o presente trabalho aborda um estudo de caso sobre um garoto de 10 anos que possui dificuldades de aprendizagem seguidas por queixas de um possível TDAH. Aí você já pode colocar onde ele estuda. Por exemplo, o aluno é de tal escola estadual da cidade de Lagoa d'Anta, Rio Grande do Norte, tá certo? E você já coloca como foi feito esse estudo e quais instrumentos você usou para realizá-lo. Exemplo, você coloca: nós coletamos dados através de entrevistas com o aluno, anamnese com os pais, entrevista com as professoras, né? Análise de desenhos da escrita do aluno, conversa com o pedagogo e com a direção, certo? São as formas que você usou para coletar os dados. Agora a gente parte para um outro tópico, tá certo? Esses tópicos que eu estou falando aqui, a gente sempre coloca em negrito, como se fosse um artigo, né? O artigo não tem introdução, desenvolvimento, conclusão, referência, sempre é em negrito, aqui também. Então, introdução, estudo de caso, como metodologia, identificação, justificativa, tudo é em negrito, certo? Vamos lá. Então, nesse tópico de estudo de caso como metodologia, você vai dizer basicamente o porquê o estudo de caso é tão legal, porque ele é show de bola, tá certo? Então, você vai dizer: o estudo de caso é importante porque é possível a gente coletar dados, investigar algumas situações para obter informações, descobrir o porquê e como está acontecendo aquela tal problemática e intervir da melhor forma. Você pode usar citações diretas ou indiretas aí, beleza? É tranquilo. Vamos para outro tópico, vamos para identificação, tá certo? Que aluno é esse que está sendo estudado? Vamos inventar aqui o nome. O nome dele vai ser Garibaldo, tá? Nesse tópico de identificação, você pode colocar subtópicos para mostrar o nome dele, data de nascimento, o sexo, a série, dizer se ele é novato, se ele está repetindo de ano, qual escolas e outras informações que você achar pertinente, como por exemplo, como foi a gravidez de Garibaldo, né? Se ele tem histórico de problemas de aprendizagem na família, se ele vive num lar conturbado ou não, tá certo? Você não vai entrevistar a família, então é legal perguntar sobre isso nas entrevistas. Outro tópico, vamos agora para a justificativa, tá bom? Nela você vai colocar a história da queixa, a nossa problematização. Você já pode colocar aí que a professora relatou que a criança é muito hiperativa, não para quieta, fica para lá e para cá, fala muito, perde muito fácil o foco, ela não consegue se concentrar, tem a atenção comprometida e a professora acredita que é sintomas de um possível TDAH. E aí você pode detalhar, você pode dizer: os pais relatam que o aluno não quer saber de livros, só quer saber de celular, de videogame, ele briga na escola, não obedece ninguém. Você pode dizer tudo isso e também pode dizer o que é um TDAH, transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, como já tem essa suspeita, né? E como o TDAH afeta a aprendizagem do indivíduo, da criança, no caso aí de Garibaldo. Vamos para um outro tópico, agora é objeto de estudo.
Uma dica, você pode separar esse objeto de estudo em 3 subtópicos. O primeiro, analisar dificuldades de aprendizagem e a pertinência em relação às queixas de TDAH. Segundo, apontar questões relevantes que podem estar influenciando negativamente o processo de ensino-aprendizagem. E terceiro, apresentar propostas para tratar, intervir esses sintomas, né, e, consequentemente, melhorar o ensino-aprendizagem. Beleza? Vamos para o tópico seguinte. Esse é o processo do diagnóstico pedagógico. Nesse aqui você vai detalhar bem. Tanto é que você pode dividi-lo em 5 partes para ficar mais organizado. Primeira parte, você vai dizer o que é um diagnóstico psicopedagógico, né? Você vai conceituar, de forma científica mesmo. É um processo investigativo que busca analisar informações a fim de compreender o processo de ensino-aprendizagem de cada indivíduo e intervir da melhor maneira. Resumir, tá certo? Mas você pode conceituar de forma científica, como eu falei aqui. Segunda parte, você vai colocar qual o objetivo, certo? Que é sanar possíveis dificuldades de aprendizagem, propondo intervenções que envolvam a escola, o aluno e a família, basicamente. Beleza? Terceira parte, você vai colocar instrumentos do diagnóstico pedagógico. Aí você pode repetir aquilo que a gente colocou no começo, tá certo? Agora detalhar mais. Como, por exemplo, entrevista com o aluno, anamnese com os pais. Aí você diz, a entrevista durou tanto tempo, perguntei sobre tal coisa, percebi tal coisa, tá certo? Tanto com os pais, tanto com o aluno e também com os professores. A quarta parte é o desenvolvimento do diagnóstico. Você vai colocar aí o que você percebeu que for pertinente, que não estava na queixa trazida pelos professores. Como, por exemplo, eu vi na entrevista com os pais que o aluno é muito rebelde em casa, ou descobri através do aluno que os pais batem muito nele, ou então descobri através da professora que os pais não colocam limites no aluno, ou então descobri que a professora não usa a metodologia correta para ensinar o aluno, tá certo? Tudo isso é legal você colocar. A quinta parte é a análise do diagnóstico. Você vai colocar aí tudo que você analisou, diante de tudo que você observou e coletou do estudo de caso. E para mim, gente, Igor, essa é a parte mais importante desse trabalho. Porque, por exemplo, às vezes, gente, a queixa vem para a gente muito bem detalhada, bem mastigada, e quando você coleta os dados, faz entrevistas e faz a sua análise, você percebe que às vezes não faz sentido, que essa dificuldade de aprendizagem está acontecendo por um outro problema e, consequentemente, você tem que mudar a sua intervenção. Por isso que é importante você analisar bem. Vou dar um exemplo. A gente está trabalhando aqui com uma simulação de um possível TDAH na criança, né? Mas acontece que às vezes não tem nada a ver. Quando você faz a sua análise, você percebe que não tem nada de TDAH aí. Pode ser uma dislexia, que confunde muito. Pode ser um TOD, que é o transtorno positivo desafiador. Ou simplesmente pode ser uma criança que não tem limites em casa e não quer obedecer aos pais, não quer estudar e pronto. Ou seja, gente, um processo de diagnóstico pedagógico não é tão simples. Por isso que é legal uma avaliação multidisciplinar. Até porque, gente, as intervenções que você vai usar em seguida, obviamente, diferem de acordo com o diagnóstico estabelecido. Ficou a dica aí, né, galera? Mas vamos voltar para a nossa simulação. Vamos voltar a imaginar que Garibaldo ele tem TDAH, né? Um possível TDAH. E agora o tópico é o processo de intervenção psicopedagógica. Vamos embora. A gente costuma separar esse processo de intervenção nos envolvidos. Então, nesse caso, é o aluno, a família e a escola. Aí você coloca lá, para o aluno, utilizar métodos mais dinâmicos de aprendizagem, utilizar materiais concretos, mais lúdicos para facilitar o aprendizado da criança, colocar ele sentado na frente, e você pode colocar também que orienta o aluno a fazer acompanhamento psicológico, neuropediátrico ou fonoaudiológico, o que você achar pertinente e conveniente. Para a família, você pode mencionar, a criança necessita de um pouco mais de carinho, de atenção nas questões escolares, e pode até colocar também nesse estudo, dizendo que tem fundamentos científicos que uma relação boa com a família influenciam positivamente na aprendizagem e por aí vai, galera. Para a escola, você pode sugerir ações em grupos que facilitam a aprendizagem da criança, pode sugerir também aulas no AEE, que é o atendimento educacional especializado, na sala de recursos, não é isso? Que melhora também a aprendizagem da criança. E você pode citar em quais áreas o aluno tem mais dificuldade, como, por exemplo, o aluno não está dominando as destrezas básicas da aprendizagem, ou ele tem dificuldade na fala, ou ele tem dificuldade na ortografia.
na psicomotricidade, ou seja, tudo que for relevante para os professores. Agora, mais um tópico, vamos para nossas considerações finais. Nela, você vai colocar qual a sua expectativa de acordo com as intervenções realizadas, né? O que você espera de acordo com tudo isso que você, em conjunto com a família e os professores, vão utilizar para melhorar o ensino e aprendizagem da criança. Você pode botar que almeja um desenvolvimento na leitura do aluno, que espera que diminua os obstáculos na escrita. E você pode contextualizar isso aí, galera. Você pode usar citações falando sobre a psicopedagogia, que ela é justamente para isso, para fazer uma relação entre aluno, professor e família, mas sempre lembrando o objetivo principal, que é a aquisição do conhecimento e preparar o aluno para aprender cada vez melhor. E vamos para o último tópico, mas não menos importante, que é a referência, né? São as referências. Para fazer essa investigação, essa análise, esse processo de diagnóstico, esse processo de intervenção, e para escrever esse estudo, você precisa fazer pesquisas, né? Em livros, revistas, em artigos científicos sobre esse assunto, certo? Você tem que referenciar todos eles. Então, é colocar tudo direitinho aí de acordo com as normas da ABNT. Então é isso, gente. Ficamos por aqui. Espero que tenha ficado tudo claro. Muito obrigado pela atenção e valeu!